Como você reagiria se estivesse dentro de um filme de terror? Evitaria o perigo a qualquer custo ou o enfrentaria cara a cara? A maioria das pessoas acredita que já conhece os clichês e que sobreviveria. Então venha comigo e descubra como uma dessas pessoas se saiu ao descobrir que era o protagonista de um filme de terror real. Mike era um jovem de 25 anos apaixonado por filmes de terror e suspense. Ele ingressou na faculdade de cinema com o desejo de se tornar algum dia um diretor ou roteirista de filmes desses gêneros. Ele costumava dedicar um dia de seus finais de semana para assistir a diversos filmes da mesma franquia ou do mesmo diretor. E aquele sábado de primavera não poderia ser diferente. Enquanto buscava na internet com seu tablet o que assistir naquela noite, ele percebia o quanto a maioria de suas opções já haviam se esgotado. Ele já havia visto todos os filmes existentes da maioria dos diretores aclamados como Ruggiero, Wesley, John, Clive, e todas as franquias clássicas conhecidas e também muitos filmes de baixo orçamento considerados hoje em dia cult. Ele estava entediado. Muitos dos filmes lançados recentemente eram apenas mais do mesmo. Repetecos mudando apenas o assassino ou o monstro e o nome do grupo de jovens que vai a algum lugar remoto e se dá mal. Ele queria algo realmente assustador e impactante. E conforme analisava cada resultado de pesquisa, ele se deparou com um site que nunca havia visto antes. E olha que ele conhecia todos esses sites. Seu nome era simples, o verdadeiro filme de terror.com. E o layout consistia de apenas um fundo vermelho escandaloso com lacunas para preencher um cadastro e um pequeno texto acima. Você seria corajoso o suficiente para assistir a um filme de terror real? Não nos referimos a filmes baratos com assassinatos vulgares sem estilo, mas sim a uma obra de arte com um rico roteiro, belíssima fotografia e um protagonista que aceitou participar deste filme mesmo sabendo o destino que o aguardava. Se você é um amante de terror e está disposto a viver essa experiência única, preencha os dados abaixo. O valor simbólico de $20 irá diretamente para nossa equipe de filmagens. Mike ficou intrigado com a simplicidade do site e o ar misterioso que o circundava. Quem aceitaria participar de um filme de terror de verdade? Aliás, esses filmes já existiam, não? Ao menos como boatos da internet, os famigerados filmes snuff. Mas o próprio site parecia concordar com a opinião de Mike sobre esses filmes. Violência gratuita e uma depredação ao verdadeiro significado de arte. Então, o que seria realmente esse filme? No fundo, ele temia preencher aqueles dados, mas sua ansiedade por consumir algo novo que tanto procurava, alinhada à curiosidade que aquele site despertava em si, o fez prosseguir e escrever todas suas informações naquele site desconhecido. Se fosse realmente algo mal intencionado e proibido, estaria na Deep Web, não na superfície, ele pensava. No fim, aquilo poderia ser apenas um chamariz para fãs de terror, uma brincadeira que instigava o ego humano ao questionar sua coragem. Após concluir o cadastro, Mike recebeu a mensagem de que o filme começaria em 5 minutos. E assim, ele correu para a cozinha para preparar sua pipoca e pegar algumas garrafas de cerveja. Ele então foi para a sala, acomodou-se no sofá, deu um gole na cerveja e começou a assistir ao misterioso filme. Sem cerimônias, era apenas aquele fundo vermelho apelativo com o nome do site estampado no centro da tela. Mike estranhou, pois o próprio site dizia ser uma obra de alta qualidade, mas continuou a assistir. Em uma vastidão de nada onde o solo verde dominado pelo mato se destacava da escuridão noturna, uma esbelta e alta silhueta caminhava em uma velocidade sobrenatural. Conforme ela passava bruscamente de lado, a luz da lua cheia refletia sobre seu corpo, revelando um sinistro personagem que tinha a face escondida por um capuz atrelado a um longo sobretudo negro. Seus passos eram ocos, e isso por si só já era estranho.
pois aquele solo não deveria emitir aqueles sons com seu pisar que mais pareciam de um tamanco ou de um salto alto. A criatura agora se aproximava da entrada de uma casa com uma caixa de correios na esquerda com o número 76 entalhado na madeira da porta principal, longas cortinas vermelhas decorando as janelas e uma belíssima moto azul estacionada do lado de fora de uma garagem que ficava à direita dos cômodos principais. Por instinto, Mike saiu de sua posição relaxada no sofá e fixou seu olhar ainda mais no filme. A silhueta então aproximou-se da caixa de correios e com uma força descomunal a arrancou do solo e seguiu rumo à porta. Do lado de dentro, um jovem abriu uma garrafa de cerveja ao ouvir o tocar da campainha. Ele caminhou até a porta com a bebida ainda em mãos e, sem checar por através do olho mágico, a abriu. De repente, violentamente o rosto do jovem era tomado por uma expressão de espanto e surpresa enquanto de seus lábios jorrava sangue. A câmera então descia para seu abdômen, revelando um mastro de metal atravessando seu tórax brutalmente. Créditos finais com caracteres inteligíveis rolavam como se ele tivesse assistido a um curta-metragem. As pernas de Mike tremiam descontroladamente. Seu coração palpitava como se quisesse sair por sua boca e suor transbordava de seus poros. Afinal, ele morava na casa 76. Sua moto azul ficava do lado de fora da garagem por questão de comodidade, as cortinas de sua casa eram vermelhas e aquela caixa de correio pertencia a ele. Paralisado de medo, ele não teve tempo suficiente para pensar ou reagir quando o pior aconteceu. A campainha de sua casa agora tocava, e um desespero sem igual tomava conta de seu ser. O desejo de sobrevivência falou mais alto. Ele jamais iria atender a porta, e então correu para a cozinha. Ele rapidamente pegou a maior faca que estava à vista e correu para trás da geladeira e ficou a observar de canto de olho se algo aconteceria. Não demorou muito para que os passos ocos dos pés da silhueta se tornassem destacados em seu tablet. E uma nova cena surgia no filme à medida que Mike tampava sua boca com medo de fazer barulho. No filme, a sinistra silhueta ainda se fazia misteriosa. Com seu longo sobretudo e capuz negro, era quase impossível identificar o que ela realmente era. Parecia masculina devido ao seu porte, mas era tão alta que dava quase para afirmar que o ruído de pisadas vinha de um salto alto. Seu caminhar era de fato extremamente sobre-humano, mas irregular, como se o filme estivesse avançando seus frames propositalmente. O indistinguível personagem caminhava pelo corredor que vinha da sala rumo à cozinha, exatamente o mesmo corredor que Mike havia tomado. Um chaveiro penduricado de um pequeno boneco usando uma machete que ficava preso no portal de entrada da cozinha confirmava o óbvio. Aquele era seu chaveiro favorito, e aquela era realmente sua cozinha. Sem perceber, Mike começou a chorar de pavor no instante que, ainda dentro do filme, ele via as costas da silhueta se aproximar da geladeira e usar a força do próprio braço do jovem para guiar um facão que ele segurava enquanto se escondia diretamente em sua traqueia. E créditos finais com caracteres inteligíveis subiam mais uma vez pela tela, indicando o final do filme. Ele estava apavorado demais para sequer pensar em como aquilo era possível, mas ele agora tinha certeza de que estava vivendo um verdadeiro filme de terror. E que o protagonista que havia concordado em estrelar o filme mesmo sabendo de seu destino, era o mesmo que preenchia aquelas lacunas no site aceitando assisti-lo. Pobre Mike. Ele tinha tanta experiência com filmes de terror, mas uma coisa é fato. Assistir a uma cena e afirmar saber como reagir é uma coisa. Agora vivenciar aquela cena é outra completamente diferente. Ele então pensou no mais óbvio para evitar aquela cena terrível. Pegar o caminho mais próximo, o corredor à sua esquerda que no final levaria à garagem, pois fugir da casa agora era a sua prioridade. Mike então correu desesperado, mas enquanto atravessava o corredor, os passos se tornavam altos. Totalmente dominado pelo horror, ele abriu a porta mais próxima e lá se trancou, no banheiro. Quando voltou a si, ele percebeu que os passos,
Mais uma vez, vinham do filme e não de onde estava. Mas já era tarde demais. A próxima cena se iniciava no momento em que ele apagava as luzes e se escondia na banheira. Enquanto isso, na tela de seu tablet, a sinistra silhueta estava diante de uma porta, que ao tentar abrir com suas mãos tão negras quanto suas roupas, revelava-se trancada. O susto derradeiro e terror final o fez molhar as calças quando a porta de madeira maciça começou a se desfazer diante de um perturbador ruído. O barulho ensurdecedor de um roedor com os dentes tão potentes que conseguia cavar passagem por através das mais sólidas barreiras. Diante de seus olhos e dos olhos da vítima do filme, mostrava-se uma medonha criatura. Sua pele tão negra quanto opala mesclava-se com suas vestes, tornando impossível distinguir qualquer outro traço em seu corpo que não fosse sua gigantesca boca preenchida por longos dentes afiados que mastigavam aquelas lascas de madeira como se fossem papel. Mesmo sendo sua única característica física visível, aqueles lábios monstruosos conseguiam por si só transmitir toda a maldade e malícia que aquela silhueta transbordava. Foi em uma fração de segundos que a criatura se deslocou da porta diretamente para a banheira, onde a vítima do filme também se encontrava. E foi com aqueles mesmos dentes que abriram passagem até ele que a silhueta dilacerava toda a sua carne enquanto ele gritava em agonia, indefeso e sem saída. E pela terceira vez os créditos indecifráveis rolavam. Suas opções pareciam estar se esgotando. Para onde quer que ele fosse, a criatura parecia saber. E mesmo que ele tivesse 1 minuto de vantagem sobre ela devido ao tempo que levava para as cenas tomarem vida na realidade, ela era rápida demais e ele já se sentia como um rato sendo caçado por um gato. Ele pensou em correr para as janelas, mas logo o filme lhe mostrava que a criatura impediria seu percurso, empalando-o contra os chifres do cervo que decoravam a fogueira de sua sala. Ele então pensou em ir até a garagem a fim de pegar seu carro e fugir derrubando porta abaixo. Mas a criatura estava camuflada na escuridão do banco traseiro do carro e esmagava sua cabeça contra o vidro frontal. E mais uma vez nessas duas cenas os créditos subiam. Mike estava desgastado física e mentalmente. Suas opções eram todas descartadas. Parecia que a silhueta, assim como ele através de seu tablet, conseguia ver o que viria a seguir. Não tinha para onde correr, não tinha aonde se esconder. Nem todos os personagens de um filme de terror morrem, ele pensou. E então, sem nenhuma outra saída, ele se viu obrigado a seguir o protocolo das tão famosas Final Girls. Ele percebeu, naquele momento, que devia confrontar a criatura, ou o filme jamais acabaria. Ainda com o tablet em mãos, e agora ainda mais focado nas cenas que poderiam vir a seguir, ele correu para o porão, aonde guardava uma arma de fogo para casos extremos e aonde tinha réplicas de armas brancas usadas em seus filmes preferidos. Ele correu desengonçadamente pelas escadas e foi direto em direção a uma das escrivanias e pegou seu revólver, conferindo se haviam balas, enquanto com a outra mão colocava o tablet preso entre seu cinto e sua calça e puxava de um dos armários a réplica de uma espada que uma personagem havia usado para decapitar um vilão em um filme recente que ele havia adorado. Os segundos que se seguiriam talvez fossem os mais longos de toda a vida de Mike conforme ele pensava nas diversas formas de atacar a silhueta sinistra. Ele acreditava que, sendo seu único ponto físico visível, sua pavorosa boca poderia ser seu ponto fraco. Sua ansiedade e prontidão eram tão grandes que ele se assustou quando o tablet vibrou em sua cintura devido ao áudio que anunciava uma nova cena naquele filme assustador. O protagonista em tela empunhava um revólver e uma espada, exatamente como o Mike na vida real. À distância, os ocos e sinistros passos da silhueta se acentuavam à medida que seus enormes e aterrorizantes dentes surgiam diante da escuridão. Determinado a encarar o vilão de frente, ele disparou contra a criatura 5 vezes, mas tudo o que conseguiu foi que as balas atravessassem seu corpo, não como se fosse etéreo como um fantasma, mas como se não tivesse nada além de tecido através daquele sobretudo negro. Ele então soltou a arma de fogo no chão e correu para um canto do porão, que era extenso,
mas a criatura já estava o esperando quando ele chegou ao seu destino, se movendo de forma tão veloz que parecia que havia se teletransportado. Em um último ato de coragem de alguém que não tinha mais nada a perder, ele empunhou a espada com as 2 mãos e se lançou contra a criatura mirando seus dentes afiados. E então, uma escuridão tomou toda a tela, e um urro macabro e sobrenatural podia ser ouvido enquanto estilhaços de longos dentes afiados voavam em direção à câmera, e créditos indecifráveis começavam a rolar novamente, mas dessa vez com um final que Mike tanto ansiava. Não havia se passado muito tempo desde o início do filme, mas o esgotamento físico e mental que caía sobre seu corpo dava a impressão de que tanto ele quanto o protagonista do filme haviam sobrevivido a uma inteira noite de terror. E isso se refletiu em tela quando, ao fim dos créditos, era possível ver o homem adentrando uma estrada completamente banhado de sangue e empunhando aquela réplica de espada que tinha salvado sua vida, deixando para trás apenas as cinzas de um sobretudo e um par de saltos altos ateados em fogo. Por um instante Mike relaxou, e um sentimento de alívio percorreu seu corpo ao descobrir que seu palpite sobre o ponto fraco da criatura estava correto, e que sobreviveria se enfrentasse seus medos e a encarasse. Mas ele logo voltou a si ao se recordar de que, apesar de comum em filmes de terror, cenas pós-créditos geralmente são um indício da sugestão de uma continuação ou simplesmente um mau presságio. E dessa forma, ele fixou seus olhos em cada frame daquela cena para que não perdesse nenhum detalhe. Nosso vitorioso protagonista caminhava em uma estrada deserta durante um lindo nascer do sol conforme um estrondoso barulho de um grande veículo se tornava cada vez mais próximo. Ao longe, um grande caminhão de carga se aproximava. O homem capengando e praticamente arrastando-se pelo chão, tamanho era o terror físico e psicológico que havia vivenciado. Desolado e à beira da inconsciência, ele acenou para o motorista. Tudo o que ele queria era se afastar daquele terrível pesadelo. E então, aquele mesmo pesadelo se deslocou da tela diretamente para o coração de Mike no momento em que, caminhando em direção ao caminhão, do lado oposto a câmera ia se aproximando da janela do motorista enquanto sinistras sombras rastejavam pelo asfalto, rapidamente se espalhando por todo o veículo. Ela então dava um close final na janela, de onde, aterrorizantemente, era possível ver apenas aquele perturbador sorriso malicioso repleto de longos dentes afiados mirando o espectador. O final trágico estava anunciado. Mike vivenciava naquele instante a mistura dos piores sentimentos de toda a sua vida. O final daquela história parecia sempre se moldar para um único destino, aquele onde o protagonista encontraria a morte independente do que fizesse. O som oco que anunciou a presença da silhueta se fez notório mais uma vez na realidade. Mike olhou em direção às escadas e começou a se lembrar do porquê ele, seus amigos e muitas outras pessoas assistem a essas histórias de terror. A grande maioria esmagadora dos espectadores quer ver o fantasma, o assassino, o monstro ou qualquer outro ser que seja o vilão encontrar suas vítimas e tirar suas vidas das formas mais brutais possíveis. Era exatamente isso que ele buscava quando preencheu aquelas lacunas no site, e agora ele teria de satisfazer seu próprio desejo por sangue. Mike finalmente percebeu que o final daquele filme já estava predestinado e aceitou que deveria sacrificar sua própria vida ou teria de viver todas aquelas cenas para sempre. E foi com isso em mente que ele largou o revólver e a espada no chão naqueles últimos segundos, abaixando sua cabeça de olhos fechados em um pranto agora não desesperador, mas um que transmitia a tristeza de alguém inconformado com seu próprio destino. E enquanto os passos se tornavam cada vez mais graves, ele permitia ao filme que concluísse seu propósito à medida que era envolto pelas sombras mórbidas que compunham a essência daquela criatura e sua carne era dilacerada por seus sinistros dentes.